Sejam bem-vindos de volta. Nessa parte, nós veremos um exemplo utilizando contrastes. Nós vamos supor, então, que a gente tenha disponível para alimentar os animais dois tipos de suplementos. Pode ser suplementos no mercado, pode ser na região, que está disponível. E a gente também poderia não suplementar, só fornecer sal mineral para uma determinada fase, que é, por exemplo, verificar o ganho de peso desses animais. Então, nesse caso, olha só que coisa interessante. Às vezes eu não estou interessado em comparar individualmente sal mineral com suplemento 1 e com suplemento 2. Sal mineral contra suplemento 1, sal mineral contra suplemento 2. Eu posso estar interessado em comparar já conjuntamente, né? Existe diferença entre suplementar ou só utilizar o sal mineral? Então, isso poderia ser um dos contrastes. E respondendo, caso exista essa diferença, eu poderia também estar interessado em verificar, tá? Então, suplementar, vamos supor que foi melhor do que utilizar sal mineral. Mas existe diferença entre utilizar o suplemento 1, que está disponível lá no mercado, ou utilizar o suplemento 2? Então, para a gente poder realizar esse teste, a gente vai ter que estabelecer os contrastes que a gente quer testar, segundo os objetivos que a gente acabou de falar. Então, esses contrastes eles devem ser definidos a priori. A gente não poderia esperar obter os resultados para depois definir os contrastes, porque senão a gente poderia acabar testando uma coisa que não era o nosso objetivo. Por exemplo, a gente testar sal e suplemento 1 contra o suplemento 2, porque nesse caso a gente encontraria um resultado significativo. Aí a gente quebra um pressuposto que a gente vai ver depois, que é de ortogonalidade entre os contrastes. A gente acabou escolhendo algum contraste que não foi definido a priori e respeitando a ortogonalidade. Então não faz sentido a gente cuidar dela a posteriori. E os nossos resultados aqui estariam sendo de estatística, né, se foi significativo ou não, sendo influenciados pelos dados que a gente obteve. Então, isso não é correto. Por que a gente tem que tomar muito cuidado com isso? Porque, às vezes, né, a gente sabe que existe viés de publicação, então a gente tem que ser bem cauteloso e ter os objetivos bem definidos antes de começar, porque senão o teste não vai ser adequado. Então, quais seriam os pesos do primeiro contraste e do segundo contraste? Então, o primeiro contraste, sal versus suplemento. Então, a gente dá peso 2 para o sal e vai dar peso menos 1 para o suplemento. Então, a gente vai comparar a média de sal contra as médias dos suplementos. Então, a gente vai saber se existe diferença entre suplementar ou não suplementar. E no segundo contraste, a gente vai dar 0 para o sal. Então, a gente vai comparar apenas a média do suplemento 1 com a média do suplemento 2. Então, qual que é a grande vantagem, em vez de só utilizar um teste de médias, você acaba trabalhando com médias mais robustas, né? Nessa comparação de contraste, principalmente para os primeiros contrastes que você testa, né? Eu acho isso uma coisa interessante. Outra é que você testa só aquilo que estão dentro dos seus objetivos. Então, existe vantagem se utilizar essa técnica. Nem sempre ela vai ser a melhor técnica. Se eu não tivesse controle nenhum e meus tratamentos fossem só tipos diferentes de suplemento, e não fosse um suplemento com, às vezes, alguns fossem energéticos e outros mais proteicos, aí eu poderia criar contraste entre eles. Mas se eu não tiver nenhum objetivo, eu criar contraste simplesmente para me achar diferença, aí seria totalmente errado. Vamos supor que se eu tivesse 10 marcas de suplemento e eu crio, e não são algumas marcas assim parceiras ou de uma mesma conglomerado, né? Eu quero comparar umas contra os outros. Na verdade, são só marcas diferentes e eu quero testar. O meu objetivo faria sentido seria testar uma contra a outra. Aí eu vou lá e vejo um trabalho que a pessoa colocou lá como se fosse contraste, porque aí quando ela agrupava em grupos de médias, ela conseguia
fazer tais grupos serem diferentes de tais grupos. Então, você vê que seria um trabalho a posteriori, a escolha do contraste, só para encontrar resultado significativo, o que não teria validade nenhuma para a gente. Além do estabelecimento a priori, existem algumas outras regras que devem ser consideradas nesses pesos de contrastes para que eles sejam válidos, né? Uma regra é que, para ser um contraste, a soma dos pesos tem que ser igual a zero. Então, 2 menos 1 e menos 1, que era o primeiro contraste, vou chamar ele aqui de C1, é igual a zero. E os contrastes C2 era 0 mais 1 menos 1. Então, mais 1 com menos 1 dá 0. Então, também é contraste. E se os contrastes C1 e C2 são ortogonais, então, para a gente verificar se eles são ortogonais, a soma dos produtos dos pesos deve ser igual a zero. Então, 2 vezes 0 mais menos 1 vezes 1 mais menos 1 vezes menos 1. Então, 2 vezes 0 dá 0, menos 1 vezes 1 positivo vai dar menos 1, né? Vai dar 1 negativo. E o menos com menos multiplicando aqui vai dar mais. Então, vai ficar 0 menos 1 e mais 1 vai dar 0. Igual a gente vê aqui embaixo, ó. Covariância entre C1 e C2, 2 vezes 0, mais menos 1 vezes 1, mais menos 1 vezes menos 1. Então, 0, menos 1, mais 1, igual a 0. E, por último, o número de contraste tem que ser igual ou menor do que o número de grau de liberdade do tratamento. Então, o número máximo de contrastes que sejam ortogonais, para atender essa condição de ortogonalidade, é igual ao número de graus de liberdade de tratamento. Então, nesse caso, a gente tem quantos tratamentos? 3. 3 menos 1 é igual a 2. Então, 2 graus de liberdade de tratamento, no máximo 2 contrastes, que é o que a gente estabeleceu aqui. As nossas hipóteses referentes ao teste do primeiro contraste são as seguintes. A nulidade é que suplementar gera resultados iguais a fornecer apenas o sal mineral, ou seja, é melhor você não gastar dinheiro com suplemento, porque o suplemento é caro e está dando estatisticamente o mesmo resultado que suplementar. Isso se a gente não rejeitar H0. Se a gente rejeitar H0, aí a nossa hipótese alternativa é o seguinte, que suplementar gera resultados diferentes do que apenas fornecer sal mineral. Então, se esses resultados forem melhores, aí você vai ter que verificar, de acordo com a estrutura de custos e com as vantagens trazidas, se vai ser interessante você implementar esse suplemento. Entretanto, esse contraste não te diz qual deles você deveria adquirir, caso haja essa diferença. Aí para isso você terá que verificar o segundo contraste. Como é que fica esse primeiro contraste? Fica peso 2 para média 1, que é o de sal mineral, e peso menos 1 e menos 1 para os tratamentos 2 e 3, relativos ao suplemento 1 e ao suplemento 2. Então, o contraste C1 é igual a 2 vezes M1 menos M2 menos M3. E quando nós falamos da hipótese de nulidade relativa ao teste do segundo contraste, a gente está falando que o suplemento escolhido ele não gera diferença nos resultados. Então, se eu suplementar com o suplemento do tratamento 2, que é o suplemento 1, ou do tratamento 3, que é o suplemento 2, não vai haver diferenças significativas entre as médias. E qual é o nosso contraste para testar isso? Nosso contraste C2 é média 2 menos média 3. A nossa hipótese alternativa relativa ao teste desse contraste é que existem diferenças nos resultados em função do suplemento fornecido. Ou seja, se você suplementar com o suplemento 1 ou com 2, vai haver diferenças nos resultados. Então, se a gente rejeitar H0, a gente vai assumir que existem diferenças entre os suplementos. Se a gente não rejeitar H0, a gente vai assumir que os suplementos são iguais e você poderia usar qualquer um deles.
Supondo que a gente definiu a priori os contrastes e aí a gente delineou inteiramente a casa do experimento e a gente foi lá, coletou os dados e obteve as seguintes respostas. Ó, então, 884 de ganho médio diário, 886, 888. Isso poderia ser uma média de animais de uma baia, a baia é a unidade experimental, mas poderia ser também ser um único animal. Entretanto, a gente sabe aqui que para ser didático a gente usou um N muito pequeno. A gente vai ver depois que os graus de liberdade não condizem com o experimento que a gente está querendo preparar de verdade quando a gente for realizar as nossas pesquisas. Aqui é só para aprender mesmo, aprender como que é feito os cálculos à mão. Então, a gente está trabalhando com ele bem reduzido aqui. Então, para salvo mineral, ó, temos 3 observações. Para suplemento 1 temos 3 e para o suplemento 2 temos 3 também. Na nossa comparação do primeiro contraste, a gente vai comparar a média desses 3 valores com a média desses 6 valores aqui. Ó. Então, a gente vai ter um N maior nessa segunda parte do contraste para obter essa média. Mas antes de resolver o contraste, a gente vai precisar do que para fazer ele? Do quadrado médio do resíduo. Então, nós vamos fazer o quadro ANOVA. Outra consideração é que se o resultado, se a gente fizesse a análise de variância, assumindo que como a hipótese H0, que todas as médias são iguais, e hipótese HA, que existe ao menos um contraste estatisticamente diferente de zero, então se a gente não rejeitasse H0, em tese a gente não precisaria fazer o contraste. Então você já sabe que eu vou fornecer um exemplo em que a gente vai rejeitar H0 para que a gente possa testar também o contraste e aprender aqui. Então, primeiro vamos começar com o cálculo da correção, já que ela pode aparecer em diversas somas de quadrados. No caso aqui, vai aparecer só em duas, por conta do elemento inteiramente casalizado. Mesmo assim, é interessante para a gente calcular ela antes, porque vai agilizar. Então, como que a gente calcula a correção mesmo? Lembrando lá, várias vezes a gente fez, no primeiro módulo da disciplina, no segundo módulo, era o que? O somatório de todos os valores observados. Esse final desse somatório, o resultado dele era elevado ao quadrado. Então, aqui na correção, o somatório está dentro, o quadrado é elevado posterior à soma, e depois é dividido pelo número de valores que foram somados, que no caso aqui é o número de tratamentos multiplicado pelo número de repetições, que é o experimento balanceado, 3 vezes 3. Então, a gente começava lá nos dados com 884 e ia somando até chegar no nono valor, 888. Deu o que? 8.001, eleva isso ao quadrado, divide por 9 o resultado, e a gente vai chegar no valor de 7.112.889. Para obter a soma de quadrados total, em vez da gente somar todos os valores observados e elevar ao quadrado, a gente eleva primeiro ao quadrado, todos os valores, então aqui é o primeiro valor, e segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, até o nono valor elevado ao quadrado. Então, essa parte aqui, somatório, mais os valores elevados ao quadrado estão dentro do somatório. E aí depois a gente subtrai o que? Dessa outra parte, que é a correção que a gente achou no slide anterior. Então, todos esses valores elevados ao quadrado somados e subtraídos da correção vai dar um valor de 66. A soma de quadrados do tratamento vai estar associada àquelas variações observadas entre tratamentos distintos. E ela pode ser calculada utilizando essa fórmula abaixo, a soma de quadrado do tratamento igual ao somatório dos valores observados elevado ao quadrado, só que antes tem um somatório aqui dentro, esse ponto. Então, primeiro são somadas todas as repetições J associadas a cada tratamento I, depois é elevado ao quadrado e depois somado de novo. Depois você tem que dividir por J, que no caso do experimento balanceado vai ser o número de repetições por tratamentos. E depois, por último, subtrai pela correção que a gente já calculou.
Então, como que a gente obteria esses valores, esse primeiro somatório? Então, esse primeiro somatório a gente soma os valores dentro de cada tratamento. Então, 884, 886 e 888 vai dar 2.658. 889, 893 e 891 somados vão dar 2.673. 890, 892 e 888 somados vão dar 2.270. Depois eleva cada um ao quadrado aqui, ó, e soma esse com esse, com esse, e divide por 3, porque o número de observações utilizadas para obter cada uma dessas somas, né? Então, e posteriormente você subtrai da correção. O resultado vai ter que ser sempre menor ou igual à soma de quadrados do tratamento. Lá tinha dado 66, agora deu 42. E, para quem não lembra, a soma de quadrados do resíduo era facilmente obtida no delineamento inteiramente casualizado, bastando subtrair a soma de quadrado total pela soma de quadrado do tratamento. Isso considerando um modelo simples, né, sem arranjo nem nenhuma covariável, que a gente viu também que tem alguns modelos que podem ter alguns outros efeitos complicando. Então, nós tínhamos uma soma de quadrado total de 66, uma soma de quadrado de tratamento de 42, 66 menos 42, temos 24 de soma de quadrados do resíduo. Os graus de liberdade total, não sei o que, o número de observações, menos 1, igual 9 menos 1, 8. O tratamento são 3, menos 1, ficam 2. E o grau de liberdade do resíduo, ao pé da letra, poderia ser o que? O total menos os graus de liberdade de tratamento. Então, 8 graus de liberdade totais menos tratamento, sobrou 6 para o resíduo. Mas é comum vocês verem com a fórmula n menos t, então como se fosse 9 menos 3, que vai coincidir também, vai dar 6, que vai ser o grau de liberdade total e o número de tratamentos. Então, é perfeitamente deduzível, porque tanto essa quanto essa são subtraídas por 1. Então, vamos lá, 9 menos 1 menos 3 menos 1. Né? Então, esse menos aqui vai ficar positivo, né? Vai cortar com esse aqui. Então, vai ficar 9 menos 3, que também vai dar 6. Então, se esse aqui é o nosso n menos 1, né? Que é o nosso grau de liberdade total, e esse é o t, nós vamos chamar de t, eu poderia ser i maiúsculo menos 1, número de tratamentos. E aí, vamos pegar a borracha aqui. Então, a gente poderia reescrever, em vez de ficar grau de liberdade total menos grau de liberdade de tratamento, como n menos 1 menos i mais 1, corta esse 1 com esse 1 aqui, igual n menos i, ou t maiúsculo, que alguns materiais utilizam. Para a gente obter os quadrados médios, basta a gente dividir a soma de quadrados que a gente tinha obtido anteriormente pelos graus de liberdade que a gente acabou de obter. Então, 42 dividido por 2 dá 21. 24 dividido por 6 dá 4. E aí, para a gente obter o F calculado, basta dividir o quadrado médio do tratamento pelo quadrado médio do resíduo. Então, 21 dividido por 4 vai dar 5,25. E a gente tem que obter agora o F tabelado para a gente poder comparar. Como que a gente obteve esse F tabelado? Para obter o F tabelado, a gente vai na tabela F unilateral de 5% de probabilidade e vai buscar o valor que vai estar disponível quando a gente combinar a coluna igual ao número de graus de liberdade de tratamento com a linha igual ao número de graus de liberdade do resíduo. Então, a gente tem que pegar a coluna 2 e a linha 6. Então, coluna 2, linha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, aqui, ó, pronto. Então, a gente desce aqui, ó, essa linha e vai para a direita com essa, ó, chegamos nesse valor. Então, temos aqui o nosso F tabelado, a gente pode resgatar, colocar aqui, para poder comparar
qual que é maior, o F tabelado ou o F calculado. E nesse caso, o F calculado de 5,25 é maior do que o tabelado de 5,143. Então a gente vai rejeitar H0, que assumia que as médias de todos os tratamentos eram iguais, e a gente vai então ficar com HA. A alternativa era que existia ao menos um contraste entre médias estatisticamente diferente de zero. Então a gente não sabe se a média 1 que é diferente da 2, ou se a 2 que é diferente da 3, ou a 3 que é diferente da 1. E a gente vai proceder agora com os contrastes para a gente elucidar o que era realmente o nosso objetivo de comparação entre médias. Para a gente poder testar se existem diferenças estatísticas entre as médias, né, dentro dos contrastes, primeiro a gente tem que obter as médias para ver se existem diferenças matemáticas, né? Antes de verificar se essas diferenças matemáticas são estatísticas, a gente tem que obter essas diferenças. Para fazer a média é muito fácil, a gente soma os valores e divide pelo número de valores somados. A gente já tinha feito até a soma, então basta a gente dividir esse valor por 3, que é o número de valores somados, e a gente obtém nesse primeiro uma média de 886. No segundo, dividido por 3, uma média de 891, e no terceiro, uma média de 890. Existem diferenças matemáticas? Se a gente comparar o contraste, o suplemento 1 com 2, o segundo contraste, a gente tem uma diferença matemática de 1 apenas. E se a gente comparar, pegar uma média desses dois, vai dar 890,5 menos o primeiro contraste, é uma diferença daqui para aqui, já seria de 4,5, né? Então tem uma diferença um pouco maior. Mas vamos fazer com os valores, com os pesos dos contrastes para verificar a diferença matemática dos contrastes e também verificar se essa diferença é estatística ou não. Então, o primeiro contraste, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa média do sal mineral, vai jogar aqui, então 2 vezes 886, vai pegar a média do suplemento 1, jogar aqui, que é o segundo tratamento, e a média do suplemento 2, que é o terceiro tratamento, jogar aqui. Então 891 e 890. Então, 2 vezes isso aqui dá 1772, e esse aqui menos, que é negativo, com esse outro negativo, vai ficar 1781. Então, menos o outro vai dar menos 9. Então, 2 vezes a diferença entre as médias, né, pelos pesos utilizados. Nesse segundo contraste, a gente omite o tratamento 1, né, é multiplicado por 0 vezes 0, e pegamos a média do tratamento 2 e a média do tratamento 3, para a gente ver se existem diferenças entre utilizar o suplemento 1 ou utilizar o suplemento 2. Então, 891 menos 890 vai dar 1, que é igual a diferença entre essas médias. Então, nós já calculamos as diferenças matemáticas entre as médias para cada contraste, mas falta ainda a gente saber se essas diferenças são apenas matemáticas ou são estatísticas. Então, a gente precisa realizar o teste. Para a gente realizar o teste, a gente vai precisar calcular as variâncias de cada um dos contrastes, conforme essas equações que a gente vai mostrar aqui abaixo. Então, a variância associada ao contraste 1 vai ser calculada como o quadrado médio do resíduo, do quadro da nova lá, a gente vai pegar ele, era 4, não era? E vai multiplicar por esses somatórios. Esse somatório é o quê? No caso aqui, eu vou tirar o 3 para fora do somatório porque o experimento é balanceado. Mas esse RI aqui é o número de repetições associadas a cada tratamento. E o CI é o peso de cada tratamento dentro do contraste. Então aqui, ele é elevado ao quadrado. Então, qual que era o primeiro contraste? 2 menos 1 menos 1. Então, 2 elevado ao quadrado, mais o menos 1 elevado ao quadrado, mais o menos 1 elevado ao quadrado.
Então, menos 1 ao quadrado fica 1, menos 1 ao quadrado fica 1 e 2 ao quadrado fica 4. Então, o quadrado médio do resíduo que era 4 multiplicado por quê? Os pesos, o quadrado dos pesos somados primeiro, 4 mais 1, e depois dividido por 3. Então, 6 dividido por 3 dá 2, multiplica 4 dá 8. Mas por que o 3 aqui? Porque eu poderia fazer assim, dividido por 3, e aí tirar essa ligação, dividido por 3 aqui, tirar essa ligação, dividido por 3 aqui. Ficava assim, por 3, dividido por 3. Mas aí a gente tem o quê? Denominador comum. Então a gente pode somar antes de dividir. A gente tem o denominador comum, né? Então foi isso que foi feito aqui. A mesma coisa para de baixo. Volta com o quadrado médio resíduo, que é o mesmo, 4. Só que agora os pesos são 0, 1 e menos 1. Então vai ficar 0 ao quadrado, fica 0. 1 ao quadrado fica 1. E menos 1 ao quadrado também fica 1. Porque menos 1 vezes menos 1 é 1. Então vai dar 2 vezes 4, 8. 8 dividido por 3, 2,6667. As estatísticas calculadas, os valores calculados para o teste T, a gente vai utilizar a seguinte equação. Vai pegar, eu preferi usar o módulo aqui, para já, o módulo do valor da estatística calculada, para já ficar mais fácil e não comparar errado com o valor tabelado. Poderia ser também eu chegar no resultado negativo aqui, sem usar o módulo, e na hora de comparar, usar o módulo da estatística calculada. Mas aqui eu preferi colocar essa representação desse jeito, para você, se você lembrar assim, você nunca vai errar. Então, qual foi o valor do primeiro contraste, matematicamente, a diferença? Foi menos 9. Então, na hipótese H0, a gente está admitindo que o contraste é o quê? Nulo, né? Então, menos 9, menos 0, então fica só menos 9 mesmo, dividido pela raiz quadrada da variância do primeiro contraste, que a gente acabou de calcular e encontrou o valor de 8. Então, dividido pela raiz quadrada de 8. Então, fica menos 9 dividido pela raiz quadrada de 8, vai dar menos 3,1820, mas como é o módulo, o negativo passa a ficar positivo. Então, 3,1820. Esse valor a gente vai ter que comparar com o valor tabelado, para a gente ver se ele é superior ou não, e se a gente vai rejeitar ou não H0 para esse contraste. Para a estatística do segundo contraste, é a mesma coisa. Eu preferi utilizar o módulo já de uma vez. Então, o módulo do T calculado é igual o valor estimado para o contraste menos 0, admitindo que na hipótese H0 a gente está testando se o contraste é nulo, e dividindo por raiz quadrada da variância do segundo contraste. Então, matematicamente, o valor estimado do primeiro contraste foi 1, a diferença entre o suplemento 1, a média do suplemento 1 e a média do suplemento 1. 2 foi apenas 1. 1 menos 0 dá 1, dividido pela raiz quadrada da variância do segundo contraste, que era 2,667. Então, o resultado vai dar 0,6124. E a gente tem que comparar com o valor tabelado também. Para encontrar o valor tabelado, a gente vai ter que ir no alfa bilateral de 5%, 0,05 na coluna. E aí na linha a gente vai buscar o número de graus de liberdade do resíduo. Então 6. Então 6 com 5% a gente vai encontrar um valor de 2,447. E esse valor que a gente vai comparar com os valores calculados que a gente acabou de obter. Então, vamos para o resultado. No primeiro contraste, a gente quer verificar se existe diferença entre suplementar ou não suplementar, fornecer apenas sal mineral. E aí, quando a gente compara a estatística calculada de 3,18 com a tabelada de 2,45, a gente vê que o valor calculado é maior do que o tabelado,
logo a gente rejeita H0, ou seja, o contraste é estatisticamente diferente de zero. O que isso quer dizer? Quer dizer que existe diferença sim estatística entre suplementar ou só fornecer o sal mineral. E como a gente lembra ainda de cabeça que as médias de sal mineral foi mais baixa do que as médias dos dois suplementos, a gente viu que foi vantajoso você utilizar o suplemento, né? Refletiu em diferença estatística nos resultados. E agora nós vamos responder a pergunta do segundo contraste. Existem diferenças entre os suplementos? Se eu utilizar o suplemento 1 ou utilizar o suplemento 2, tem alguma diferença? Então, na estatística calculada, a gente encontrou um valor de 0,6 e na tabelada de 2,4. Então, 0,6 não é maior do que 2,4, é menor. Então, a gente não rejeita H0, ou seja, o contraste é estatisticamente nulo. O que isso quer dizer? Quer dizer que não existem diferenças entre usar o suplemento 1 ou usar o suplemento 2. Qualquer um você poderia utilizar. Então, provavelmente você vai optar pelo mais barato, de mais fácil aquisição. Obrigado pela participação. Até a próxima.